Prepare-se para uma viagem no tempo. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça num período fascinante e super importante da nossa história. A República Velha no Brasil. Sabe, aqueles anos que vieram depois do fim do Império e antes de uma grande revolução nos anos 1930, muita gente olha para esse período e pensa: ah, foi só a política do café com leite, né? Os presidentes de São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder. Mas a verdade é que, por baixo dessa aparente calmaria política dos coronéis, mandando no interior e das elites se arranjando no poder, o Brasil fervilhava. Tinha muita, mas muita insatisfação mesmo. E essa insatisfação explodiu em diversos movimentos sociais e revoltas que mostram um lado da República Velha que a gente não pode, de jeito nenhum, ignorar. A República Velha, que vai de 1889 a 1930, foi um tempo de enormes contrastes. Enquanto as elites ligadas à exportação de café e a outros produtos agrícolas viviam uma vida de luxo e controlavam o poder político através de sistemas como o voto de cabresto e a política dos governadores, a grande maioria da população brasileira vivia em condições precárias. No campo, a vida era dura, marcada pela pobreza, pela falta de acesso à terra para a maioria e pela violência dos coronéis. Nas cidades que estavam crescendo, especialmente o Rio de Janeiro, que era a capital na época, as condições também eram difíceis. As pessoas moravam em cortiços apertados, sem saneamento básico, e conviviam diariamente com doenças, a falta de emprego e a desigualdade social gritante. Era um barril de pólvora, galera. E é nesse cenário que a gente começa a ver o surgimento de vários movimentos. Não eram movimentos organizados por partidos políticos grandes, não. Eram movimentos que nasciam da necessidade, do desespero, da revolta contra uma situação insuportável. Eram pessoas lutando por dignidade, por direitos básicos ou simplesmente reagindo a abusos do poder. Aí você me pergunta: professor, mas o tema não é sobre movimentos sociais e tenentismo? Sim. E a gente vai falar sobre os tenentes, que foi um movimento super importante, mas que tem uma origem e uma forma de agir bem diferente das revoltas populares que a gente vai ver agora. Pensa assim: a República Velha era como um grande prédio. As elites moravam na cobertura e nos andares de cima, super confortáveis. A maioria da população vivia no térreo e no subsolo, em condições difíceis. Os movimentos sociais populares eram como incêndios que surgiam no térreo, causados pela faísca de um problema específico, tipo a vacina ou os castigos na marinha, espalhando o caos e mostrando que o prédio tinha problemas na fundação. O tenentismo era mais como uma reforma ou até uma tentativa de demolição, planejada por um grupo que morava nos andares intermediários, os jovens oficiais do exército, que também não gostava de como o prédio era administrado, mas que queria mudá-lo, de cima para baixo, com um plano, mesmo que às vezes violento. São coisas diferentes, mas que aconteceram na mesma época e mostraram que o prédio da República Velha estava longe de ser estável. Vamos começar falando de uma dessas faíscas que acenderam um incêndio, a Revolta da Vacina, em 1904. Essa revolta aconteceu no Rio de Janeiro, a capital do país. O Rio, naquela época, era um caos. Era bonito na fachada, com alguns prédios imponentes, mas no coração da cidade, nos bairros pobres, as pessoas viviam amontoadas. As doenças, como a febre amarela e a varíola ou bexiga, matavam muita gente. O governo, liderado pelo presidente Rodrigues Alves e pelo prefeito Pereira Passos, decidiu que precisava modernizar o Rio, deixar a cidade mais bonita e saudável, como as capitais europeias. E qual foi a solução? Um projeto que ficou conhecido como Bota Abaixo. O governo simplesmente saiu demolindo os cortiços e as casas populares do centro da cidade para abrir grandes avenidas e construir prédios novos. Milhares de pessoas foram despejadas, perdendo suas casas sem ter para onde ir. Imagina a situação.
Você mora num lugar simples, talvez apertado, mas é seu lar. De repente chega gente do governo e diz: sai, vamos derrubar tudo para construir uma avenida chique. E você não tem para onde ir, não recebe indenização decente, nada. É uma injustiça revoltante, né? Isso por si só já criava um clima de tensão enorme na cidade. E aí, para completar, o governo resolveu atacar as doenças de frente. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral de saúde pública e teve carta branca para acabar com a febre amarela e a varíola. O método? Campanhas de extermínio de mosquitos e ratos. E, a mais polêmica de todas, a vacinação em massa contra a varíola. O governo, através de uma lei, tornou a vacinação obrigatória. Agora, pensa bem. A população, que já estava revoltada por ter sido despejada e viver na miséria, de repente vê agentes sanitários invadindo suas casas para aplicar uma vacina. Naquela época, a maioria das pessoas não entendia nada de saúde pública. Não sabia como a vacina funcionava. Havia boatos de que a vacina era perigosa, que as agulhas não eram limpas, que ela podia matar ou causar doenças estranhas. Além disso, a ideia de estranhos, ainda mais representantes do governo que os havia despejado, invadirem suas casas para fazer algo no corpo deles, era vista como uma violação da intimidade, uma afronta à liberdade. Especialmente as mulheres, que eram mais protegidas dentro de casa, se sentiram invadidas e ofendidas por essa obrigação de expor seus corpos para serem vacinadas. Foi a gota d'água. A população pobre, revoltada com os despejos, com a miséria, com a falta de informação e sentindo-se invadida em suas próprias casas, explodiu. A revolta começou com manifestações e se transformou em um levante urbano. As ruas do Rio de Janeiro viraram palco de confrontos violentos. O povo colocou fogo em bondes, depredou prédios, armou barricadas nas ruas. Era gente simples, operários, portuários, desempregados, moradores dos cortiços, todos unidos na revolta contra o governo e contra a vacinação obrigatória. Eles gritavam: abaixo a vacina, abaixo a ditadura. O governo reagiu com violência. Decretou estado de sítio, ou seja, suspendeu as liberdades e mandou o exército para as ruas. A repressão foi brutal. Muitas pessoas foram presas, torturadas, mortas ou deportadas para ilhas distantes, como Fernando de Noronha. A revolta foi sufocada à força. No final, a vacinação obrigatória foi suspensa temporariamente, mas o governo conseguiu impor sua vontade. A revolta da vacina mostrou a total falta de diálogo entre o governo da República Velha e a população. Mostrou que as medidas modernizadoras não levavam em conta a realidade e a dignidade das pessoas mais pobres. Foi uma revolta popular, espontânea, desesperada, que nasceu da opressão e da falta de respeito. Quase 6 anos depois, em 1910, outra revolta balançou as estruturas da República Velha. Mas dessa vez o palco foi o mar, na Baía de Guanabara, também no Rio de Janeiro. Foi a Revolta da Chibata. Essa revolta não foi no meio da população civil, mas dentro da Marinha brasileira. E ela também nasceu de uma longa história de injustiça e violência. Para entender a Revolta da Chibata, a gente precisa lembrar que o Brasil tinha acabado de sair da escravidão. A Lei Áurea é de 1888. E adivinha quem formava a maioria dos marinheiros na Marinha de Guerra do Brasil? Eram homens negros e mestiços, muitos deles ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Eles entravam na Marinha porque era uma das poucas oportunidades de trabalho. Mas lá dentro, as condições eram terríveis. A Marinha brasileira ainda mantinha práticas de disciplina que eram herança direta dos tempos da escravidão. A punição mais comum para qualquer falta, por menor que fosse, era a chibata. Sim, aquela mesma chibata usada para castigar escravos nas senzalas. Um marinheiro podia levar 20, 30, 40 chibatadas nas costas, na frente de toda a tripulação. Isso era uma humilhação indescritível. Além de ser uma violência física brutal, era tratar seres humanos como animais, como se ainda estivessem sob o domínio de um senhor de escravos.
Além da chibata, os marinheiros recebiam salários baixíssimos, a comida era péssima e o tratamento dos oficiais, que eram majoritariamente brancos e de classes sociais mais altas, era racista e autoritário. Os marinheiros, que eram a força de trabalho braçal da marinha, não tinham voz, não tinham direitos, não tinham dignidade. Era uma vida de sofrimento e humilhação diária. A indignação foi crescendo, crescendo. Os marinheiros começaram a se organizar em segredo. Eles queriam o fim da chibata, melhores condições de trabalho, salários mais justos. O líder desse movimento clandestino era um cara incrível chamado João Cândido Felisberto. João Cândido era filho de ex-escravos, tinha experiência na marinha, era inteligente, corajoso e muito respeitado pelos colegas. Ele é conhecido na história como o Almirante Negro, um título que ele ganhou por liderar essa revolta tão importante. A faísca que acendeu o pavio da revolta da chibata foi o castigo brutal aplicado a um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Menezes. Por ter brigado com outro marinheiro, Marcelino foi condenado a levar 250 chibatadas. 250. E isso era uma sentença de morte disfarçada ou, no mínimo, uma tortura que deixaria sequelas terríveis. O castigo começou a ser aplicado em público, a bordo do navio Minas Gerais, e foi tão cruel que a revolta explodiu antes do planejado. Na noite de 22 de novembro de 1910, liderados por João Cândido, os marinheiros se rebelaram. Eles dominaram os principais navios de guerra da Marinha Brasileira que estavam na Baía de Guanabara, incluindo os mais modernos e poderosos coraçados da época, o Minas Gerais e o São Paulo. Os navios eram máquinas de guerra imponentes, com canhões gigantescos. E agora, esses canhões estavam apontados para a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Os revoltosos enviaram um ultimato ao presidente Hermes da Fonseca. Eles não queriam tomar o poder, não queriam derrubar o governo. Eles queriam o fim imediato da chibata, a melhoria da comida e do salário. A mensagem era clara: se o governo não atendesse às suas exigências, eles bombardeariam a cidade. Era uma situação tensa ao extremo. A capital sob a mira dos próprios navios de guerra. O governo ficou em pânico. O presidente Hermes da Fonseca, depois de muita discussão no Congresso Nacional, aceitou as exigências dos marinheiros. Foi votada uma lei que proibia o uso da chibata na marinha e concedia perdão aos revoltosos. Com a promessa cumprida, os marinheiros entregaram os navios, pondo fim à revolta. Mas a história não termina feliz. Infelizmente, o governo não cumpriu sua palavra de verdade. Poucos dias depois, começou uma repressão brutal e disfarçada. Vários marinheiros que participaram da revolta foram presos, torturados, mortos ou enviados para campos de trabalho forçado na Amazônia, onde muitos morreram. João Cândido foi preso, levado para um lugar terrível, onde quase morreu asfixiado e depois internado como louco. Ele foi expulso da Marinha e, apesar de ter sido inocentado pela justiça anos depois, viveu o resto da vida na pobreza, trabalhando como estivador, um herói esquecido e perseguido pela história oficial. A revolta da chibata foi esmagada e seus líderes punidos. A revolta da chibata foi um grito poderoso por dignidade humana, contra a herança cruel da escravidão e contra o racismo que ainda existia nas instituições brasileiras. Foi um movimento organizado, planejado, com objetivos claros, liderado por homens que arriscaram tudo para acabar com a barbárie. Assim como a revolta da vacina, ela mostrou que a paz da República Velha era ilusória e que a insatisfação popular era imensa. Então, o que a gente aprende com a revolta da vacina e a revolta da chibata? A primeira, mais espontânea e urbana, mostrou a reação da população pobre à modernização forçada e à falta de respeito. A segunda, mais organizada e militar, mostrou a luta por dignidade e o fim de práticas desumanas dentro de uma instituição do Estado, com forte influência da questão racial. Ambas foram respostas diretas à forma como o governo da República Velha
tratava as camadas populares, com descaso, autoritarismo e violência. E o tenentismo? Onde ele entra nessa história? Como eu disse, ele é um tipo diferente de movimento, mas que também contestou a República Velha. Os tenentes eram jovens oficiais do exército que estavam insatisfeitos com a corrupção, com a fraude eleitoral, o voto de cabresto, com a política do café com leite e com o atraso do país. Eles viam o exército como a força capaz de salvar o Brasil dos políticos corruptos. Eles não eram populares como os rebeldes da vacina ou da chibata. Eram militares, uma elite dentro das Forças Armadas. Suas revoltas, como a do Forte de Copacabana em 1922, a Revolução de 1924 em São Paulo e a famosa Coluna Prestes, eram levantes militares com o objetivo de pressionar o governo ou até derrubá-lo para impor reformas de cima. Eles queriam voto secreto, moralizar a política, acabar com o poder dos coronéis. Eles tinham ideais de modernização e nacionalismo. Enquanto a revolta da vacina e a revolta da chibata eram gritos de desespero e revolta por condições básicas de vida e dignidade vindos da base da sociedade ou de grupos marginalizados dentro das instituições, o tenentismo era um projeto político de mudança vindo de uma parte da elite militar. São movimentos diferentes, mas todos eles, a seu modo, foram sintomas de que a República Velha não conseguia resolver os problemas do Brasil. Eles mostram que o poder não estava consolidado apenas nas mãos das elites agrárias, mas que havia focos de resistência e insatisfação por todo lado. No meio do povo no Rio de Janeiro, nos navios da Marinha, nos quartéis do Exército. Estudar a revolta da vacina e a revolta da chibata, e entender como elas se diferenciam, por exemplo, do tenentismo, é fundamental para a gente ver a República Velha de uma forma mais completa. Não foi só a política do café com leite. Foi um período de muita luta, de muita resistência popular, onde pessoas comuns e grupos marginalizados ousaram desafiar o poder em busca de uma vida melhor e mais justa. E, mesmo que tenham sido duramente reprimidos, esses movimentos deixaram suas marcas na história, mostrando que a população, mesmo sem poder político formal, não se calava diante da injustiça. Eles foram as primeiras ondas de um mar de insatisfação, que mais tarde ajudaria a derrubar a própria República Velha. É uma parte da nossa história que a gente precisa conhecer, valorizar e nunca esquecer. Incrível, né? A força do povo quando se revolta contra a injustiça